É isso aí, meus amados, isso aí, minhas amadas. Pai seja contigo, você que chegou agora, Pai seja convosco. Começa nesse momento a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar os descendentes da mulher. Muito importante, tá, irmão? Saber quais são os descendentes da mulher. Aos descendentes da mulher, quem são eles, né? De onde veio? E nós vamos, através da palavra de Deus, descobrir. É isso aí, irmão Nathaniel, é com você. Amém, caríssimos baixo-medeiros. Muito bem, muito bem. Então, um tema muito abençoado para o nosso crescimento espiritual, os descendentes da mulher, que possamos aprender e ser edificados na palavra do Senhor. E a minha oração para você: Pai seja contigo e nosso Deus venha ser louvado. Muito bem, a leitura se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 6. Você que chegou agora, abra a sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia aí perto de você. Se você tiver um smartphone também na mão, se você tiver algum aplicativo, a Bíblia online, você também pode abrir aí também. Mas se não tiver, fique atento através da leitura bíblica com Nathanael, esse cooperador. É isso aí, coopera. Amém, muito bem, aleluia. Romanos 11, 1 a 6 diz o seguinte: Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os seus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Amém, amém. Você prestou atenção na leitura bíblica? Por acaso rejeitou Deus o seu povo? Amém, graças a Deus. De maneira nenhuma, porque eu sou da tribo de Benjamim, disse o apóstolo Paulo. Deus não rejeitou o seu povo de maneira nenhuma. Paulo, da descendência da tribo de Benjamim, ele declara que Deus não rejeitou o seu povo, como muitas pessoas, não, Deus abandonou aquele povo pecador, mataram Jesus Cristo. Aí faz ali um aforismo, um medonho, né? Como diz aqui no ditado cearense, aforismo, né? Fica eufórico, deixa as pessoas eufóricas pensando que é verdade, né? Faz de várias formas. Não, Deus rejeitou Israel, agora somos nós. Não, Deus não rejeitou o seu povo. Diz aqui o apóstolo Paulo, porque ele pertence à tribo de Benjamim. Ele chegou o momento, Elias, que disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E ele disse: não, reservei para mim 7.000 almas que não se dobraram a Baal, nem beijaram as mãos de outros deuses, homens fiéis, né? Realmente Deus reservou ali para eles 7.000 homens que não se dobraram a Baal, nem beijou a mão a outros deuses. Meus queridos, Deus sempre preservou pessoas fiéis, pessoas que sempre se dedicou a Deus, sempre se dedicou ao Criador, e nós temos que estar atento também, para que nós possamos reinar com Jesus Cristo, que em breve voltará. Louvado seja Deus. Esse breve para nós, a gente fala breve, porque para Deus é breve, né? Para nós é longo demais, né? Parece estar custando, né? Para Deus é breve.
tem esse costume, né? Breve Jesus vai voltar, outros dizem, Jesus está voltando, né? Outros dizem, ei, Jesus está voltando. Quando, né? Não diz quando, é um erro, né? Dizer que Jesus está voltando. Breve está aproximadamente, breve, né? Porque breve é uma coisa, não pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a um ano, né, irmão Nathaniel? Pode ser daqui a 10 anos ou a 100 anos, né? Então, assim, só sei que está mais perto de Jesus voltar do que antes, tá? Do que quando foi anunciado ali pelos profetas até chegar Jesus. Então está muito próximo. Quando Jesus se aproximou ali, disse, o reino de Deus está próximo, né? Antes de Jesus se manifestar, João anunciava, o reino de Deus está próximo, arrependei, o reino de Deus está próximo. E realmente estava próximo, e de repente apareceu Jesus Cristo, só que aí eles não entenderam, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, 17 diz o que lá, irmão Nathaniel? Amém. Diz o seguinte, vamos lá, aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmão Nathaniel, explica um pouco para os nossos amados ouvintes, os descendentes, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante das suas sementes, os descendentes, né? Então, meus queridos, Deus preveu já tudo isso e realmente diz aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, o Satanás se pôs ali de pé na beira do mar, né? Água e ele ali arrojou bastante água atrás da mulher para ver se destruía. Água significa homens, guerra, né, perseguição, mas não conseguiu, né? Então nós estamos aqui pelejando também, batalhando, tem milhares de irmãos batalhando no mundo todo, e então os descendentes, né, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, né, contra os restantes da sua descendência. Então nós vamos, por isso que fala os descendentes da mulher, né? Quem são eles? Então, através da palavra de Deus, irmãos, nós vamos entender um pouco mais a quem a mulher deu à luz, irmão Nathaniel. Oséias 2, 1-5. Amém. Vamos corroborando o entendimento. Aleluia. Graças ao Senhor nosso Deus. Então, o livro do profeta Oséias, ou Oxéia. Então, vamos meditando na palavra do nosso Deus. Então, a cada dia adquirindo um bom entendimento. Então, assim diz a santa palavra de Deus, para que possamos entendê-la. Amém. Oh, glória a Deus. Diz mais aqui. Dizei a vossos irmãos, ame meu povo, e as vossas irmãs, ruama, minhas amadas. Repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido, que ela afarte a marca da infidelidade da face, e os adultério de entre os seus seios. Caso contrário, eu a desnudarei, e a abandonarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes que me dão lequiem, alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguerei uma muralha contra ela para que não consiga encontrar as suas veredas. Amém. Então a gente vê a situação aqui, né, para nós entender, né, que a mulher que deu à luz aqui fala da descendência, fala de Israel, né? Oséias estava falando de Israel e a situação que ela se encontrava, cheia de
de várias seitas religiosas naquela época, vários adoradores de vários deuses, e Israel estava preocupado, né? O povo ali estava envolvido com o mundo, como hoje também. Se não tiver cuidado, nós se envolve com o mundo muito fácil. E naquela época Israel estava envolvido, né, com o mundo, e Deus falou bem claro que abandonaria, e abandonar ela. Por isso que o sofrimento deles foi grande, chamou de adúltera, porque se envolvia com outras religiões, se envolvia com outros deuses. Então nós temos que ter muito cuidado, que elas estavam mais preocupadas com o cotidiano, né, com as coisas materiais da vida. É por isso que Paulo sempre estava batendo na tecla: não amei esse mundo. João também dizendo, né, não amei esse mundo, nem no que o mundo há, porque as coisas que há no mundo é a concupiscência dos olhos. Jesus falou também em várias formas. Então vamos ver Gênesis capítulo 3:15. Amém. É para agora: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Irmão Nathaniel, explica um pouco sobre isso aí, irmão. Amém. Então, muito importante nós entendermos quem é essa mulher. Então nós observamos que as pessoas respondem no automático. Quem é a mulher de Apocalipse? A pessoa fala já a igreja. Entretanto, tem uma outra mulher que é uma mulher prostituta, e muitos já sabem que é uma religião falsa. E nesse quesito também, se a gente observar Apocalipse capítulo 12, observando todos os detalhes, vamos observar que trata-se de quem? De Israel. Ou seja, observamos bem, e algo que nós também observamos pelas escrituras em Apocalipse 12, que fala dos descendentes da mulher. Então observamos que o Messias, ele veio de Israel, descendente de Judá, e dessa forma observamos que a guerra de Satanás, a guerra do dragão, da serpente, que é Satanás, é contra o povo de Israel, assim como no princípio. E assim também nós observamos aqui Gênesis, observamos a guerra que seria da serpente contra o descendente da mulher, e essa mulher aqui é Eva. E Eva, observamos que ela gerou toda a humanidade juntamente com seu esposo Adão. Então observamos que Deus, da geração de Adão, da geração de Eva, separou quem? Separou Abraão. De Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, que é Israel. E dessa forma, pela grande longanimidade de Deus, observamos Deus ele continuar guardando os descendentes que viriam dessa mulher. E esses descendentes são quem? São aqueles que mantêm firme, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E essa é a Igreja de Deus. Amém, louvado seja Deus. Hebreus 5:8, irmão Nathaniel. Amém, vamos que vamos, aqui corroborando o entendimento, graças a Deus. Então vou pegando aqui pra gente não perder o fio da meada, como pegando o ditado. Então diz mais aqui: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Amém. Romanos 5:19. Amém, pra já. Então a gente volta mais um pouquinho, algumas epístolas, e a gente chega lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então vamos que vamos, adorando sempre ao eterno nosso Deus. Amém. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, o descendente da mulher nasceria da descendência de Israel. A descendência de Israel foi também Judá, filho de Jacó. Então, dessa linhagem da tribo de Judá, nasceu o que pisaria na cabeça da serpente, né? Jesus Cristo, o Messias,
que brevemente Amém. voltará. É isso aí, povo de Deus, vamos que vamos. Qual era a situação espiritual de Israel durante a vida de Jesus na terra, né? Vamos ver Romanos 10, 21. Amém, é pra já, vamos que vamos, meditando na palavra, amém. Então a gente vai aqui na mesma epístola, diz o seguinte, amém. Quanto Israel, no entanto, afirmou o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então esse texto se encontra onde? Isaías capítulo 65, versículo 1 e 2, né? Que Deus estava triste com Israel, falou ali por meio de Isaías que esse povo era rebelde e contradizente. Ele estendeu as mãos todos os dias para eles e eles vinham sempre contradizendo, né? Contradizendo a justiça do Senhor. Então Paulo aqui repete, aqui fala, enquanto a Israel, né? Quando você vai para o versículo 22, ainda que Israel seja como a areia da praia, somente o remanescente será salvo. Quer dizer, milhares de milhares, ainda que seja como os grãozinhos de areia, mas somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Mas vamos lá, vamos Mateus capítulo 15, 5. Amém, graças a Deus, vamos que vamos aqui meditando, diz o seguinte, mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto, graças ao Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos, a cada dia corroborando o entendimento. Então diz, somente um pouquinho aqui, graças a Deus, tinha logo ido para Mateus capítulo 15 e o versículo 5 diz o seguinte, para nossa abençoada meditação, amém. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor e ajuda que de mim devias receber. Olha a situação que se encontrava, né? O povo, né? Os defensores da lei, como é que eles estavam? Estavam culpando Deus, né? Estavam culpando, colocando tudo para cima de Deus. Não, coloca para Deus, Deus resolve. Deus sabe, Deus é isso aí. Olha, então Jesus disse, o que me adiantaria esse povo adorar, né? Que adianta tomar o nome do Senhor Deus em vão? Então, versículo 8 ele diz, esse povo me honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É algo tão inesperado como é que estava esse povo. Lê um pouquinho mais, irmão Nathaniel, 6, 7, 8. Amém, vamos que vamos, meditando aqui na palavra do nosso Deus. Então diz o seguinte, o mesmo capítulo, graças ao Senhor nosso Deus, capítulo 15, vamos meditando aqui na palavra do nosso Deus, diz o seguinte, amém, louvado seja Deus. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens e assim validar-te a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós denunciando. 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Pois é, né? E ele continua falando, os discípulos do Senhor estão ali falando de você. Deixa esse povo, são cegos, guia de cego, se um cego guia outro, ambos cairão no buraco. Então a situação deles estava realmente longe da presença de Deus. Então, era apenas religioso. Não adianta a pessoa ser só religioso, irmãos. Se não é praticante, não adianta nada. Israel ali, o povo, era religioso demais, religiosíssimo, né? Aquele povo ali, os fariseus, eles se vestiam ali tão bem, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles se rendiam a suborno, eles queriam viver uma vida de rei, uma vida que para eles a lei não importava tanto, era rigoroso numa parte e faltoso em outra. Então nós ou sim, sim, ou não, não. Mateus 3, 7 a 10, irmão Nathaniel. Amém, vamos que vamos, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, a palavra do Senhor. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes,
Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostram vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha aí, o aviso já estava dado pelo João, né? João estava ali falando contra ele, ó, se você não produzir frutos dignos, será cortado. Mateus 21, versículo 43 a 45, irmão Nathaniel. Situação de Israel, como se encontrava? Amém, é para já. Vamos ler aqui outra passagem abençoada. Diz o seguinte: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza fruto digno do reino. Todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre que ela cair ficará reduzido a pó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Pronto, né? Ali estava cheio de religião, entre eles tinha saduceu, fariseu, tinha vários ali misturados junto com eles, ambos líderes religiosos. E Jesus disse, olha, o reino de Deus será tirado de vocês e dado a outras pessoas que produzam frutos. E realmente foi tirado deles, ele compreendeu, foi entregue aos gentios. Mas nós temos que entender que quando a palavra chegou a nós, gentios, gentio quer dizer que não é israelita, que não nasceu entre Israel, mas de outros povos, né? Que Deus entregaria a outros povos que desse fruto. E aconteceu que chegou também até nós, louvado seja o nome do Senhor. Então, qual era a situação espiritual de Israel durante a vida de Jesus na terra? Jesus fez várias apelações para eles se converter, veio João também falando, mas eles não estavam aí, poucas pessoas aceitaram. Agora vamos ver outra pergunta. Devido aos pecados de Israel, Deus havia previsto uma nova aliança. Com quem Jesus fez? Com quem Deus fez? Jeremias 31, 29 a 34. Amém. Vamos que vamos, meditando na palavra do nosso Deus. Agora lendo aqui Jeremias. Amém. Você preste muita atenção para você aprender então essa aliança explicada com mais detalhe pelo profeta Jeremias. Amém. Oh, glória ao Senhor nosso Deus. Então diz o seguinte: amém. Assim naquela época não mais se dirá: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa de seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uva verde se embotarão. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os somei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Javé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passar aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei do mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisa conhecer quem é Javé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados.
Amém. Veja aí como Jeremias falava de uma forma, né, tão explicada, tão explícita, mas eles não entendiam. O reino deles seria tirado e dado a outros. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 11 a 23. Amém. O tempo está correndo. Amém, com certeza esse tempo não para. Só parou quando Josué orou e quando também ali o sol de Acais. Então, vamos que vamos, em nome de Jesus, louvando sempre ao Senhor, exaltando mais e mais. Então vamos aqui, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que anteriormente eres gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distante, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um povo, um novo ser humano, realizando assim a paz, a reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E segue mais, pastor Medeiros. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto. 18. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem migrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. 22. O qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Então, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, veja a nova aliança que Deus fez. Nós estávamos longe da comunidade de Israel, mas devido aos pecadeiros, devido a tantas burocracia e tantas coisas que eles se meteram, Deus previu já realmente tirar o reino deles e dado para outro que desse fruto. Então chegou até nós, como já falei, são tantos outros textos que apontam. Agora nós vamos falar, para resumir aqui, quem são os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher, irmão Nathaniel? 1 Timóteo 1:2. Amém. Vamos e vamos, pegando aqui o fio da meada. Muito bem, muito importante a gente entender. Diz o seguinte, para o nosso entendimento: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Tito 1:4. Amém. Vamos agora mais uma leitura abençoada. Oh, glória ao Senhor. Então diz aqui o seguinte, vamos lendo e aprendendo segundo as Escrituras. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz a parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Gálatas 4:19. Amém, vamos que vamos. Então, falando de filhos espirituais, oh glória ao Senhor nosso Deus. Então, pegando aqui mais um sentido, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Amém. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dor de parto por vossa causa, isso até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 3, 7 e 26. Amém. Então vamos aqui, 2 versículos, diz o seguinte. Amém. Estejais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. 26.
Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Romanos 9:8. Amém. Então vamos que vamos aqui observando a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos aprendendo para a gente entender mais. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Glórias a Deus. Então deu para perceber aí, bem resumido, né? Quem são os descendentes da mulher? São todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como diz Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está os que guardam, aqui está a paciência dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, vimos aqui por meio de Jesus Cristo, que nós alcançamos também a salvação por meio da graça, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus de Israel, que veio nos salvar por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus seja louvado. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão na escuta aí desse programa maravilhoso. Espero que estas palavras, bem resumidas, tenham chegado ao entendimento de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, seja convosco. Agora vamos para os comentários, irmão Nathaniel. Amém. De fato, caríssimo Bassume de Deus. Pai, seja convosco. Ouvinte, a melhor rádio. Rádio Encontro com Deus. Se tem os melhores programas e os melhores ouvintes, é claro, é a Rádio Encontro com Deus. Aumente o volume.